Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Hoje nós vamos continuar no dia 16 de julho, que é o dia 197 dos 365 dias restantes. Em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 1, até o capítulo 23, versículo 32. Então, Davi disse: Este será o lugar do templo do Senhor Deus e o lugar do altar para o holocausto de Israel. Davi deu ordens para reunir os estrangeiros que viviam em Israel e os encarregou de preparar as pedras cortadas para a construção do templo de Deus. Davi providenciou grandes quantidades de ferro para os pregos necessários para as portas e suas dobradiças, e deu tanto bronze que não podia pesar. Também providenciou inúmeras toras de cedro, pois os homens de Tiro e Sidom lhe haviam trazido grandes quantidades dessa madeira. Davi disse: Meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente. Uma vez que o templo do Senhor deve ser um edifício magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo, começarei desde já a fazer os preparativos. Assim, antes de sua morte, Davi juntou grandes quantidades de materiais para a construção. Então, mandou chamar seu filho Salomão e lhe ordenou que construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Disse-lhe: Meu filho, eu quis construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Mas o Senhor me disse: Você matou muitos homens nas batalhas em que lutou. Derramou muito sangue diante de mim. Por isso não será você quem construirá um templo de honra, em honra ao meu nome. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz. Darei a ele um descanso de seus inimigos de todas as terras vizinhas. Seu nome será Salomão e darei paz e tranquilidade a Israel durante seu reinado. Ele construirá um templo em honra ao meu nome. Ele será meu filho e eu serei seu pai. E eu estabelecerei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você e lhe dê êxito na construção do templo do Senhor, seu Deus, exatamente como ele prometeu a seu respeito. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, seu Deus, ao governar Israel. Você terá êxito se for cuidadoso em obedecer aos decretos e estatutos que o Senhor ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Trabalhei arduamente para providenciar os materiais para a construção do templo do Senhor. 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e tanto ferro e bronze que não se pode pesar. Também juntei madeira e pedra, embora talvez você precise providenciar mais. Você tem muitos trabalhadores habilidosos, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros e artesãos de todo tipo. Perito no trabalho com ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece a obra e que o Senhor esteja com você. Então, Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão nesse projeto. O Senhor, seu Deus, está com vocês, declarou. Ele lhes deu descanso das nações ao redor. Entregou as minhas mãos e agora estão sujeitos ao Senhor e ao seu povo. Agora busquem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Construam o santuário do Senhor Deus, a fim de trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados para o templo edificado em honra ao nome do Senhor. Quando Davi já era bem idoso, nomeou seu filho Salomão rei sobre Israel, convocou todos os líderes de Israel e também os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas com 30 anos ou mais, e o total chegou a 38.000. De todos os levitas, 24.000 foram designados para supervisionar o trabalho no templo do Senhor.
6.000 para ser oficial e juiz, 4.000 para serem guardas da porta, e 4.000 para louvar o Senhor com instrumentos musicais que Davi fez para esse fim. Davi dividiu os levitas em grupos com os nomes dos clãs descendentes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei, filhos de Gerson. Os 3 filhos de Libni foram Jeiel, o chefe da família, Zetã e Joel. Esses foram os chefes da família de Libni. 3 descendentes de Simei foram Selemote, Razael e Arão. Outros 4 descendentes de Simei foram Jaate, Ziza, Gels e Berias. Jaate era o chefe da família e Ziza o segundo. Gels e Berias foram contados como uma só família, pois nenhum dos dois teve muitos filhos. 4 descendentes de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para consagrar as coisas santíssimas, queimar incenso na presença do Senhor, servi-lo e pronunciar as bênçãos em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados com a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Um dos descendentes de Gerson foi Sebuel, chefe da família. Eliezer teve apenas um filho, Reabias, o chefe da família. Reabias teve muitos descendentes. Um dos descendentes de Sar foi Selomite, chefe da família. Os descendentes de Hebron foram Gerias, o chefe da família, Marias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Os descendentes de Uziel foram Mica, o chefe da família, e Isias, o segundo. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos. Teve apenas filhas. Suas filhas se casaram com os primos delas, os filhos de Quis. 3 descendentes de Muzi foram Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os descendentes de Levi, conforme seus clãs, os chefes de suas famílias registrados por nome. Cada um precisava ter 20 anos ou mais a fim de se qualificar para o serviço da casa do Senhor. Pois Davi disse: O Senhor, Deus de Israel, nos deu paz e habitará sempre em Jerusalém. Os levitas não precisam mais carregar o tabernáculo nem seus utensílios de um lugar para o outro. De acordo com as últimas instruções de Davi, foram registrados para o serviço todos os levitas de 20 anos ou mais. O trabalho dos levitas era ajudar os sacerdotes, os descendentes de Arão, no serviço da casa do Senhor. Também cuidavam dos pátios e das salas laterais. Ajudavam a realizar as cerimônias de purificação e serviam na casa de Deus de várias outras maneiras. Eram encarregados dos pães da presença, colocados sobre a mesa da farinha da melhor qualidade para as ofertas de cereais, dos bolos sem fermentos, dos pães assados em azeite e da mistura das massas. Eram responsáveis ainda por verificar todos os pesos e medidas, todas as manhãs e todas as tardes. Apresentavam-se diante do Senhor para entoar cânticos de ação de graças e louvor. Ajudavam nos holocaustos oferecidos ao Senhor nos sábados, nas festas de lua nova e em todas as outras festas fixas. O número requerido de levitas estava sempre de serviço na presença do Senhor, e seguiam todos os procedimentos que lhes haviam sido prescritos. E assim, sob a supervisão dos sacerdotes, os descendentes de Arão, os levitas, guardavam a tenda do encontro e o santuário e cumpriam seus deveres no serviço da casa do Senhor. Agora em Romanos, capítulo 3, versículo de 9 a 31. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos os judeus ou gentios estão sob o poder do pecado.
como afirma as Escrituras. Ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, com o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpente goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio por onde passa e deixam-no destruição e sofrimento. Não sabe onde encontrar paz, não tem o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometi na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo, em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos, então, nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim, existe um só Deus e ele declara justos tanto os judeus como os gentios, somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Agora em Salmos capítulo 12, versículos de 1 a 8. Ao regente do coral, o salmo de Davi para ser acompanhado com instrumentos de 8 cordas. Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra, todos mentem uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte os lábios dos bajuladores e calhe a língua arrogante. Eles dizem, mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos, quem nos impedirá? O Senhor responde, vi a violência cometida contra os indefesos e ouve os gemidos do pobre. Agora me levantarei para salvá-los como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras como prata refinada ao forno, purificada 7 vezes. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás desta geração mentirosa. Ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. E agora em Provérbios, capítulo 19, versículo de 13 a 14. O filho tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Até amanhã, no dia 198.